Olá, muito boa tarde, minha gente. Como é que estão vocês? Tudo bom? Pois então, eu venho aqui hoje para a gente conversar a respeito dos problemas relacionados à saúde mental. Problemas que vêm assolando não somente o nosso país, mas o mundo como um todo. Nós temos aí uma sociedade bastante eh, adoentada, muito adoentada. Uma sociedade que já vem sendo adoentada de maneira, digamos assim, forçada ao longo dos últimos anos, especialmente da década de 70 para cá, mas isso vem crescendo de forma assustadora. O que aconteceu? Na década de 70, especialmente, houve um corre-corre, uma espécie de uma bandeira levantada por grupos, especialmente os esquerdistas, buscando o fechamento dos manicômios. Os manicômios, ainda que muita gente não queira admiti-los, mas eles eram muito importantes, porque quando você não sabe lidar com uma doença, é recomendável que algumas pessoas, ainda que não estejam lidando com tanto amor e carinho, mas que têm mais traquejo para lidar com elas, cuidem disso, do que o que aconteça com o que aconteceu, por exemplo, com essa folia em torno desse tal, esse vírus que veio dominar a nossa nação. Muito bem. Então, o que aconteceu lá, especialmente na década de 70? Eles lutaram para fechar os manicômios. Era um lugar onde, mesmo tendo pessoas que não queriam saber dos doentes, ainda tinha muita gente que tratava aqueles doentes com dignidade e com a, a atenção e o cuidado que eles requeriam. Porque uma coisa é você ter um doente e deixá-lo fazer o que quer, e outra coisa é você cuidar dele de forma que ele não venha a fazer o que quer, sob pena de que ele fazendo o que queira, ele poderá provocar danos até irreversíveis para suas próprias vidas. Então, o que eles fizeram? Eles lutaram para que os manicômios fechassem. Fecharam inúmeros, aqui na minha cidade, em Curitiba, foram fechados inúmeros, inclusive com a bandeira levantada pela própria Rede Globo e atores e atrizes globais que lutaram por essa bandeira e que achavam que estavam fazendo grande coisa. Repito, uma coisa é você ter um doente que você possa pagar pessoas adequadas para cuidar dele, e outra coisa é você ter doentes e que você não tem como pagar alguém que esteja à altura de atender daquele doente, o que acontece com a maioria da população. Pode ser que da população como um todo, digamos, um universo de 10%, vamos estimar alto, bastante alto, mas digamos que num universo desses 200 milhões de habitantes no Brasil, nós tenhamos 10% aí que possam cuidar dos seus doentes mentais, porque tem dinheiro para pagar um enfermeiro, ou dois enfermeiros e coisas assim. Bom, só que nós temos que lembrar que nós temos um universo muito grande de pessoas que têm doentes mentais em casa e que não têm essas condições financeiras para cuidar desses doentes mentais. Pessoas, muitas vezes, que são levadas ao desvario e aos problemas psíquicos, não tanto porque sejam doentes, mas porque acabam ficando doentes. Por exemplo, muitos jovens sem escola, sem educação formal e sem condição nenhuma de trabalho, porque notemos que na década de 80 para cá houve aquela perseguição ao trabalho infantil, de forma tal que uma criança não poderia mais trabalhar, só pode vir a trabalhar depois dos 18 anos. Isso é insano, porque uma pessoa parada, ela é facilmente levada às drogas, ao álcool, à prostituição, enfim, a inúmeros problemas
que você não terá como contê-los. Antigamente nós tínhamos, por exemplo, os jogos de azar, mas especificamente eram os jogos de bilhar, os jogos de baralho e tal. Hoje nós já temos outros tipos de jogos, né? Os jogos, especialmente os de celular e etc., que também leva o jovem para problemas muito sérios, porque ele passa a viver uma realidade que não existe, a famosa e tão propalada realidade virtual. Muito bem, onde você perde uma vida, mas você vai ali e faz uma coisa e outra e reconquista suas vidas perdidas e ganha até muito mais para que você possa vir a perder vidas. Onde uma bala ali naquele joguinho não representa absolutamente nada. E muitos jovens depois se acham os super-heróis e resolvem virar passarinho e etc. e fazer algumas besteiras na vida. Muito bem. Como os manicômios fecharam, claro, essas pessoas doentes foram para suas casas serem tratadas como lixo, ou como cães, ou como, enfim, das piores formas possíveis. Estou falando como cães, mas eu devo lembrar que cães são muito melhor tratados do que ser humano na nossa sociedade, né? Mas tudo bem. Essas pessoas foram para suas casas e começaram a querer mostrar e a aparentar que aquilo que elas viviam é que estava certo e que o restante da sociedade é que era o incorreto, é que estava errado. E muitas pessoas começaram sim a aceitar aquilo como correto. Então pessoas que não têm um pingo de competência para seguir regras, normas, para seguir um planejamento, começaram a dominar. A dominar por quê? Porque se ele der um grito, mamãe e papai ficam quietinhos porque tem medo do menino, tem medo que ele surte, tem medo que ele faça alguma besteira, e ali acaba se acalmando e tal, e ele acaba dominando, não somente na sua casa, como na sua rua ou no seu bairro. E isso vai se alastrando, porque muitos meninos mais novos, jovens mesmo, que veem naquele indivíduo aquele acesso de fúria, aquele momento furioso, ele acaba vendo, opa, funciona, o cara fez isso e funcionou, ele calou o pai dele, ele calou o vizinho, ele calou todo mundo, então eu também posso fazer. Não perceberam, nem mesmo os pais, nem mesmo os vizinhos, nem mesmo os líderes, que aquilo estava se tornando um lugar comum e que aqueles doentes mentais poderiam vir a tomar um espaço muito importante na sociedade. Em função disso, claro, daí acumulando com a história de que o jovem não pode trabalhar e não podendo trabalhar ele fica ocioso, mas o problema não está no ócio dele, está no fato de que, com ócio ou sem ócio, ele necessita de algo da sociedade. Ele necessita de um tênis, ele necessita de uma bola, ele necessita de inúmeras coisas, inclusive as suas drogas, as suas bebidas que ele vai passar a consumir, porque ele não faz absolutamente nada. Então é claro que ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele tem que comprar um relógio, ele tem que comprar um celular, ele tem que comprar um chapéu novo, um óculos novo, enfim, uma camiseta regata, ele tem que ir para a praia, ele tem que namorar, e aí ele vai tirar dinheiro da onde? Já que ele não trabalha, ele não pode trabalhar, a sociedade não lhe permite trabalhar. Observem esse detalhe. A sociedade não lhe permite que ele lute e pelo suor do seu rosto ele coma o seu pão. Não, não permite. Aí ele vai fazer o quê? Ele é obrigado a procurar um meio para cumprir aquelas necessidades, suprir aquelas necessidades que estão à sua vista. Ou seja, ele vai ter que procurar uma solução. Ele é uma pessoa sem instrução porque não teve aula. E como que vai ter aula se não tem quem o leve para a aula? Porque não basta dizer para a criança vá para a aula.
Você tem que levá-lo para a aula, cuidar dele antes, durante e depois da aula. Você tem que trazer ele da aula, cuidar dele em casa, dar de comer, ajudar ele nas tarefas escolares, mostrar a ele o que é ter responsabilidade. E isso tudo toma tempo e é cansativo, é oneroso para a sociedade. Isso sem levar em conta que muitos deles não têm o pai e a mãe que o façam. Por quê? Porque o pai e a mãe têm outras responsabilidades que a sociedade já exige deles. Então, consequentemente, eles não poderão cuidar daquele menor, daquela criança, daquele jovem. E aquele jovem que já está entrando em parafuso, já está se formando uma pessoa doente, uma pessoa com problemas. Por quê? Porque ela não tem disciplina e hierarquia, principalmente, e ocupação. Porque a base para que você crie uma criança com uma saúde mental adequada é bom sono, boa alimentação, disciplina, hierarquia e ocupação, responsabilidades, para que ele possa, com base naquelas responsabilidades, apresentar as respostas que a sociedade exige dele, mesmo sem ele ter uma, digamos assim, mesmo que ele não tenha uma renda, ele tem que ter responsabilidades. Ele não pode sair fazendo cocô em qualquer lugar, ou fazendo xixi em qualquer lugar, ou subindo em qualquer poste, ou subindo em qualquer telhado. Não é assim que funciona. Nós temos que ter responsabilidades. Mas vieram inúmeras leis, inúmeras coisas que impediam até de você ter um cachorro no teu quintal, porque uma criança resolveu pular a tua cerca para ir pegar uma bola, o teu cachorro pegou a criança, estraçalhou a criança, e aí a responsabilidade é tua. Ora, mas cadê a disciplina, cadê a hierarquia, cadê a ocupação daquela criança, cadê a responsabilidade da sociedade para com aquela criança antes de querer jogar a responsabilidade sobre a pessoa que resolveu adotar um cachorro para cuidar do seu quintal? Quer dizer, está totalmente errado. Ou seja, a sociedade como um todo já está doente. Basta vermos alguns políticos, né, que a gente percebe, por exemplo, políticos que utilizam a cueca como cofre e saem circulando com dinheiro na cueca. Alguns políticos que pegam dinheiro público para ir comprar até mesmo produtos de sex shop, alguns políticos que pegam dinheiro público para abastecer seus armários, suas casas, que pegam carros, veículos da municipalidade para fazer mudança sua e de parentes e amigos, alguns políticos que fazem da municipalidade um cabide de emprego para satisfazer anseios da sua família, daquilo que ele tem ao seu redor, dos seus amigos, dos seus parentes, né? Então, quer dizer, aí você já percebe que a sociedade está doente. Você percebe que a sociedade está doente quando você vê um ministro que ele observou justamente que a pessoa estava presa há mais de 90 dias e não houve alteração no seu quadro. Portanto, ele resolveu soltar essa pessoa. Ele não resolveu ter como base, isso eu estou falando do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, né? Que ele não resolveu, por exemplo, chamar o juiz daquela causa e chamar a atenção daquele juiz para que aquele juiz tomasse as medidas que seriam necessárias para a manutenção do preso efetivamente recluso e não solto. Não, ele resolveu simplesmente soltar o preso. Quer dizer, o problema não é dele, o problema é da sociedade. Bom, é claro que nós sabemos e nós não imaginamos que ele soltou aquele preso de bonzinho que ele é. Até porque se ele fosse bonzinho, existem inúmeros presos que foram presos porque roubaram 1 quilo de arroz, um
pote de margarina, um pote de maionese ou qualquer outra coisa, e acabam estando presos por muito e muito tempo, e ele nunca, nós vimos esse indivíduo ir lá soltar qualquer um desses presos, nunca. Mas esse preso especificamente ele soltou, porque era líder do PCC, a maior organização criminosa que tem no Brasil. Mas tudo bem, noves fora, nós podemos ver que esse indivíduo, esse ministro do STF, portanto, na hierarquia, ele é um dos maiores do nosso poder. Ele, por exemplo, ele teria, digamos que ele chamasse a atenção de um magistrado, porque esse magistrado não estaria cumprindo seus deveres para a manutenção daquele preso recluso, ele poderia, ele seria ouvido, porque ele é da Suprema Corte. Mas não, ele resolveu simplesmente soltar o preso. Então nós percebemos que ele sim tem uma demência, ainda que essa demência seja só para ganhar mais amigos, digamos assim, porque ele vai se aposentar no meio do ano que vem, então ele precisa de amigos, né, para depois de jogar dama no parquinho, coisa assim. Vamos imaginar que seja isso. Não vamos imaginar o pior dele, não, vamos imaginar que seja somente isso, sem contar que existe uma coisa na nossa magistratura que é muito louca, que é a questão de o juiz, quando ele é pego num ato irregular, ele é afastado, ele é aposentado, e ele fica aposentado com o mesmo salário que ele estava ganhando e vai para sua casa, ou seja, ele não é penalizado. Então, eu acho que dá para a gente até dar asas à imaginação e pensar que o ato desse Marco Aurélio Melo era muito mais abrangente. Ele estava prestes a se aposentar, não acontece absolutamente nada com ele, a não ser um afastamento, uma aposentadoria e com seus ganhos assegurados. Consequentemente, a gente pode querer imaginar que a gente também é um ser lúcido, capaz de pensar e de formar ideias, ainda que esdrúxulas, né? E ter uma ideia do que esse Marco Aurélio Melo poderia ter na cabeça no momento que estava soltando não somente esse, porque esse foi e o que chamou mais a atenção no momento, mas ele já soltou inúmeros outros bandidos, e bandidos altamente perigosos. Portanto, nós temos que ficar de olho. Mas isso é o retrato da nossa sociedade. Quando nós percebemos, por exemplo, que a sociedade, aspas, elegeu um indivíduo analfabeto para a presidência da República e acharam bonito. O problema não está no fato de eleger uma pessoa analfabeta. Existem muitas pessoas analfabetas que são altamente capazes. Mas o problema ali estava no fato de nós termos eleito um bêbado, incompetente, ladrão, sem vergonha, né? E que fica provado por A mais B que aprontou, Muito bem. Mas qual é o problema desse cara ter passado por lá? O problema desse cara ter passado por lá é que ele endossa muita coisa que já era ruim. Por exemplo, ele nunca leu um livro e se orgulhava de nunca tê-los lido. Muito bem, olha só que perigoso isso, porque ele é um líder de uma nação, um presidente da República, ele falando isso para inúmeras crianças, criança vai olhar e vai dizer, mas para que eu vou ler um livro? O cara nunca leu um livro e chegou à presidência da República. Uma certa feita, um indivíduo achou uma mala com dólares num banheiro do aeroporto, e esse indivíduo procurou o dono e entregou a mala com dólares para o dono. Aí, perguntado pela imprensa qual era o desejo desse rapaz que achou a mala, ele disse que o desejo dele era conhecer o presidente. Muito bem, levaram ele para conhecer aquele ser nefasto que estava na cadeira de presidente da República.
Chegando lá, o cara ridicularizou o fato dele ter achado a mala e tê-la devolvido. Ele, segundo o presidente naquela ocasião, ele teria dito, e isso surgiu na mídia e tal, não é fato, não é fita, é fato concreto, não é fita, é fato concreto. Ele disse que o cara teria sido um idiota por ter feito aquilo. Qualquer outra pessoa normal teria ficado com dinheiro. Isso não é coisa que um presidente da República tome como normal para uma sociedade. Ele tem que querer que a sociedade seja correta, ande nos passos corretos da lei e da ordem. E aquilo que você encontra só é teu desde que você não encontre o dono. Se você encontrar o dono, você tem que devolver. É algo que todo mundo aprende, é ética, é moral. Quer dizer, não tem o que discutir. Esse mesmo indivíduo, ele, inúmeras vezes, ele cantou loas ao fato de que um jovem, quando pego roubando, praticando atos ilícitos, ele não deveria ser penalizado, porque afinal de contas, coitadinho, não sei o quê. Então ele impõe sobre a sociedade uma política de coitadismo, onde todo aquele que é vagabundo, todo aquele que apronta, todo aquele que é sem vergonha, ele é uma pobre vítima da sociedade. Bom, nós podemos ver que isso vai levar ao quê? Ao avanço desse problema mental, com a falta de ética, a falta de moral, a falta de bons costumes, a falta de hierarquia, a falta de disciplina e especialmente a falta de ocupação. Criaram aquela coisa maravilhosa da pátria educadora, onde a criança não precisava aprender a ler e a escrever, imagine, ela passa de ano de qualquer jeito. E ai do professor que ela não passe de ano. Esse professor, ele é mandado para outro lugar, até que ele aprenda que aquela criança tem que passar de ano, ainda que ela não mereça passar de ano. Muito bem. Ou seja, você está criando uma turma de pessoas totalmente despreparadas para exercer cargos numa sociedade que já estava sendo deteriorada pela falta de cuidado da própria liderança, porque vem de cima o exemplo. Muito bem. Em função disso, daí nós vemos a falta de educação, a falta de ocupação, a falta de alimentação, a falta de saúde, né, de atendimento médico adequado, vai gerar o quê? Um grupo de pessoas dementes. Isso engrossado daí pelo uso de drogas, pelo uso de bebida alcoólica, pela prostituição desenfreada, porque vem também com essa brincadeira toda uma ideia de que o indivíduo pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser casar com uma árvore, sinta-se à vontade. Se ele quiser casar um homem com um homem, sinta-se à vontade. Uma mulher com mulher, sinta-se à vontade. Quer dizer, isso tudo gera aquele desencontro, porque você perdeu o teu norte, você já não sabe mais nem quem você é. Haja vista a tentativa de implantação da melíflua ideologia de gênero. Aquela ideologia em que uma criança só saberia se é homem ou mulher quando ela decidir por ser homem ou mulher. Enquanto ela não decidir, ela é um ser, digamos, sem identidade. Uma criança que já não poderia mais ter pai e mãe, e sim cuidadores. Por quê? Porque tem muitas crianças que não têm pai nem mãe e só têm cuidadores, então para não deixar aquela criança triste, então os outros também já não terão mais pai e mãe. Quer dizer, desnorteando a sociedade como um todo. Né? E você faz com que a criança perca o seu norte, que é o passado, ou seja, a sua história de vida. Quem sou, de onde vim e para onde vou. Eu uso aquilo de onde vim, aquela história da minha vida, a minha história pregressa, para pavimentar o meu tempo presente e para avançar para o meu tempo futuro.
você perdendo isso, você já não sabe quem você é, você não sabe a tua identidade de gênero, né? Como se isso fosse necessário, uma vez que o menino nasce com sininho, a mulher nasce sem o sininho, pronto, acabou. Menino tem sininho, menina não tem sininho. E isso pronto, acabou, já definiu quem é, menino ou menina. Mas não pode mais, teria que ser menine. Né? Quer dizer, teria que ter essa desconjuntura geral. Isso para bagunçar mais ainda a cabeça do indivíduo mal formado. Um indivíduo que não sabe falar, que não sabe escrever, que não sabe se comunicar, e não vai saber porque não tem quem ensine. E quem vai querer ensinar são pessoas que estão ligadas justamente a ideologias pedofílicas, quer dizer, com ideologia que tem mais interesse mesmo em usar aquele indivíduo como mais um instrumento sexual, sei lá, um adereço sexual, uma coisa parecida. Porque eles não têm outro interesse. Além, é claro, de manter a pessoa na ignorância como gado, ganhando a bolsa miséria que o governo poderia dar, seja que governo for, e seja a importância que seja, porque uma vez que você ganha um dinheiro sem trabalho, você vai fazer o quê? Você vai ter que ocupar teu tempo. Você tem 8 horas no dia que você precisa ocupar teu tempo. Ou seja, você vai ter que sair para roubar ou para fazer compra, mas fazer compra com aquela bolsa, por mais que você ganhe, é pouco. Né? Então, quer dizer, compra não dá para fazer. Então, você vai sair para quê? Para baladas, para festas, para bebedeira, para queimar fumo e para assalto, claro, porque não tem mais o que fazer. A maior parte dos jovens não pode trabalhar antes dos 18 anos. E depois dos 18 anos vai trabalhar, a primeira coisa que pedem, você tem experiência? Mas que experiência, Zé Mané? Que experiência vai ter um cara que não pôde trabalhar até os 18 anos? Saiu da faculdade totalmente inoperante, totalmente desqualificado, porque é uma faculdade onde ensinaram ele a pensar somente pelo rumo da esquerda. Somente dentro da ideologia esquerdopata, da ideologia demente que idolatra Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Xi Jinping, etc. Você quer o quê dessa sociedade? Então, essa sociedade que vai acabar engrossando os caldos de, claro, suicídio e outras coisas mais, né? Principalmente o objetivo deste é falar um pouquinho do suicídio. Então, nós percebemos que chegamos ao porquê que nós temos um índice tão alto de suicídio. Pessoas que não estão sendo ocupadas adequadamente, que não têm o valor que a sociedade deveria lhes dar. Porque você veja bem, você tem que ter um valor. E qual é o valor que você adquire? Você o adquire através do mérito. Você vai demonstrar o que você é, como você reage a determinadas circunstâncias e, com base nisso, você vai ter um valor X ou Y. Nesta nossa sociedade, até o presente momento, um pouco antes, o modelo que o jovem tinha para se espelhar era o modelo do traficante. Era o modelo que a Rede Globo estava despejando na tua casa. Onde o traficante que é o bambambam, o traficante dá um botijão de gás lá na favela. Então ele é o bom, ele é o bonzinho. Tanto que a polícia não pode nem entrar na favela, imagine. Um dia desse eu estava conversando com uma advogada e a advogada disse, não, mas a polícia não pode entrar em favela, não deve entrar em favela. Tá, mas se ela não deve entrar em favela, você está querendo me dizer que existe um Estado paralelo. O Estado paralelo não pode existir, tem que existir um Estado único. Esse Estado determina as leis e as diretrizes para o fiel andamento da sociedade. O resto é balela. O resto é milícia organizada. A milícia organizada tem que ser exterminada e ponto final. E acabou, porque senão nós não temos mais a quem você vai mandar, o chefe da tua favela ou o prefeito da cidade.
ou ao vereador, ou à polícia. Quer dizer, não dá, você não tem mais o que fazer. No Rio de Janeiro está uma coisa desenfreada. Aliás, não é só no Rio, mas começa por lá. Bom, então nós vemos que pessoas que têm como heróis os bandidos que vão presos e que têm uma longa ficha criminal, esses são os heróis para a grande maioria da juventude. Nós não temos mais, quer dizer, nem queremos ter heróis, mas nós não temos pessoas em quem os nossos filhos, nossos netos possam se espelhar. Porque não existe mais um espelho. Para que, pai, que eu vou me matar de estudar, queimar pestana? Se eu vou lá, faço um Enem, passo e vou estudar de qualquer jeito. Antigamente você tinha pelo menos um vestibular que estudava o quanto você produziu para você poder chegar no lugar que você chegou. Mas hoje não tem mais nada disso. Bem, então, de qualquer forma, nós vemos isso. E nós vemos alguns índices alarmantes de suicídio no Brasil. E nós temos que combatê-los como? Melhorando as escolas, melhorando as condições que a sociedade oferece, né? Como a educação, a saúde, a própria segurança e por aí vai. E também colocando mais opções de lazer para as crianças que não sejam essas praças onde os traficantes estão, ou pessoas que se utilizam de drogas, estão fumando seus baseados no meio da praça, em meio a crianças e jovens e velhos, quer dizer, não importa quem esteja ali. O cabra senta, puxa um baseado, fuma na frente de todo mundo e você fica quieto, porque se você não ficar quieto, você dá uma encrenca com aquele indivíduo e com os parentes daquele indivíduo. Porque os parentes daquele indivíduo defendem aquele indivíduo. Eles não só permitem que aquele indivíduo faça o que queira, como permitem que ele faça o que queira na rua, na praça, em qualquer lugar. E se você reclama, o idiota é você. A pessoa que é impertinente é você. Não é ele que está querendo mijar na tua cabeça. Você não pode mijar na cabeça dele, mas ele pode na tua cabeça. Então, quer dizer, você tem que entender que isso leva a sociedade ao desnivelamento. E um desnivelamento tal que vai levar muita criança, muito jovem, ao suicídio. Porque o jovem, ele não quer ser o que não presta. Ele quer encontrar equilíbrio. Ele quer ser honesto. É muito difícil você ver, mesmo uma pessoa mais velha, você não quer ver, você não quer ser uma pessoa desonesta. Você acaba sendo, às vezes, por falta de condições de honrar com os teus compromissos e etc. Mas você não quer ser. O teu prazer é poder olhar de frente qualquer um e dizer: eu não devo nada para ninguém. Esse é o prazer de todo ser humano. O ser humano, ele tem um norte ético que o induz a buscar o melhor para si. Então, em função disso, ele quer melhorar, só que ele não consegue. Por quê? Porque lhe falta estudo, lhe falta instrução, lhe falta educação, lhe falta a hierarquia que começa dentro de casa, que na grande maioria das casas no Brasil, nós já não temos mais isso. Papai não manda nada, mamãe manda menos ainda, você quer o quê? Filhinho sobe no telhado, destelha a casa, joga as telhas na casa do vizinho e dane-se o vizinho. Exploda-se, vizinho. Você não tem nada que falar, você não pode falar. Porque se você vier falar, mamãe e papai vão brigar com você. É complicadíssimo. Isso sem contar que a vizinhança como um todo também se cala. Porque tem medo de puxar uma encrenca. Então nós vimos que o problema mental está nesse pé. Minha gente, nós temos que lutar contra isso. Isso vai piorar. Isso vai piorar, com toda certeza. Tá? Nós vimos aí o que o Grupo Globo de Jornalismo fez, colocando medo na população como um todo, a ponto de muita gente estar até agora usando máscara. Observe o seguinte: a máscara é um símbolo de dominação e está mais do que comprovado
porque houveram inclusive índices da CDC americana que diz que 78% praticamente das pessoas infectadas pelo vírus usava máscara regularmente. 14% aproximadamente usava máscara de vez em quando. E apenas 6% nunca usou a máscara. Ou seja, isso mostra que não é usando a máscara que você se previne da doença. A doença em si, esse vírus, como qualquer outro vírus, está no ar. E ele vai infectar, porque esse é o trabalho do próprio organismo, do vírus. Tá? O vírus, esse organismo vivo, esse vírus, o trabalho dele é infectar para que ele cumpra a função que lhe é peculiar. Então ele vai infectar o maior número de pessoas. E você vai desenvolver os anticorpos à medida que você está interagindo, inclusive tomando banho de sol e andando, e com a saúde mental bem, digamos, afinada. Tudo isso te permite uma luta adequada contra esse organismo que quer te destruir. Ele tenta te destruir, mas ele encontra um organismo bem preparado, e esse organismo não permite essa entrada. Pense nisso. Beijos. Bye. Fui.